Graça e paz a todos. Amados, vamos falar aqui sobre a condenação de Jesus à crucificação. Aqui nós percebemos em João, capítulo 19, Pilatos mandando açoitar Jesus. Por mais que ele não tinha visto nada que o levasse à condenação, mas os judeus estavam insistindo. E a partir do versículo 6 do João 19, nós encontramos o seguinte: preste atenção, meus amados. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Pilatos estava lavando as mãos deles. Eu não encontro nada de errado nesse homem. São vocês religiosos que estão querendo matar esse homem, né? Os judeus insistiram. Temos uma lei. De acordo com essa lei, Jesus deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Pilatos para Jesus. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias autoridade. Preste atenção nisso, meus amados. Não terias autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, o que ele está dizendo aqui? Pilatos iria executar Jesus, porque ele tinha que dar essa ordem, a mando dos judeus, a mando dos religiosos. Então, Pilatos estava lavando as mãos, não tinha culpa na morte daquele homem, por mais que ele fosse sentenciar Jesus à crucificação, Pilatos. Mas o pior é o que o próprio Jesus está falando. De pecado maior é aquele que entrega. Então, os religiosos, eles são culpados de um pecado maior do que está executando. Porque a execução de Jesus já estava predestinada. E aqueles que entregaram Jesus para a execução foi de pecado maior. Nós podemos ver também no livro de Mateus, para finalizar, capítulo 18, versículos 6 e 7. Preste atenção. Mas se alguém fizer cair em pecado um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de moinho ao pescoço e ser afogado nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que elas sejam inevitáveis. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Moral da história, meus amados. O que isso quer dizer? Nós pregamos o Evangelho. Nós que proclamamos o Evangelho, que ensinamos, nós seremos responsabilizados se nós fizermos alguém pecar ou se colocarmos um julgo demasiado sobre as pessoas. Nós, aqui no canal Prisioneiros em Cristo, que pregamos sobre a pedra angular, que é o casamento, que até que a morte o separe, independente se houve agressão, independente se houve abandono, independente se houve um adultério, seja o que tenha acontecido no casamento. Porque esse cônjuge que vocês se casaram, seja ele um agressor, seja ele um adúltero, seja ele uma pessoa que está abandonando, foi esse mesmo que Deus colocou na vida de vocês. E ele só vai deixar de ser seu cônjuge quando ele falecer, quando ele morrer, quando ele vier dormir, como diz a Escritura.
Enquanto ele estiver vivo, vocês podem se divorciar, vocês podem, com a carta de divórcio em mãos, casar com outra pessoa, vocês podem ir para o terceiro casamento, 7º, 8º, 18º, o que for. Se o seu primeiro cônjuge ainda estiver vivo, se ele foi um agressor, um adúltero, um estuprador, seja o que for, ele continua sendo cônjuge de vocês. Porque essa aliança está nos céus e ela só é rompida com a morte dele. Quer vocês queiram aceitar isso, quer vocês não queiram aceitar isso. Então, quando nós pregamos a verdade, que essa é a verdade, tá? Vem pessoas dizendo, não, no caso de abandono, pode se casar. No caso de adultério, pode se casar com outro. O que foi traído, não. Ele pode se casar com outro, mas quem abandonou, não. Olha a confusão que essas pessoas colocam. Olha como é que elas deturpam o evangelho. Nem o enganado, nem o enganador, tanto o enganado quanto o enganador, a Deus pertence. Então, aquele que traiu não pode se casar com outro. E aquele que foi deixado, mesmo com a carta de divórcio em mãos, também não pode se casar com outro. Então, quando a gente prega que pode, que no caso de adultério, em caso de abandono, vocês podem, é o que a palavra está dizendo. No livro, o que falou lá em João, capítulo 19? Não terias autoridade sobre mim se essa não fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então, quando a pessoa fala que pode se divorciar e casar com outro, esse pecado é maior. Por quê? Porque vocês estão ensinando errado. Vocês estão fazendo com que essa pessoa vá à morte espiritual. Pilatos executou Jesus. Mas quem fez com que Pilatos executasse Jesus foram os judeus, os religiosos. Tá? Mateus 18 diz o quê? Mas se alguém fizer cair pecado, um desses pequeninos que em mim confiam, teria sido melhor ter amarrado uma grande pedra de um moinho no pescoço e afogar nas profundezas do mar. Quanto sofrimento haverá no mundo por causa das tentações para o pecado, ainda que eles sejam inevitáveis. Aquele que as provoca terá sofrimento ainda maior. Então, aqueles que proclamam que pode se divorciar e casar com outro se houver adultério ou abandono, vocês vão responder por esse pecado, porque é um pecado maior. Vocês estão matando as pessoas. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.